Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa live sobre Síndrome de Down. Hoje eu vou tirar muitas dúvidas relativas à Síndrome de Down. A gente vai conversar um pouco sobre quais são os tipos de Síndrome de Down, como é que funciona o diagnóstico, o que a gente espera de uma pessoa com Síndrome de Down. Tudo isso nós vamos conversar hoje na nossa live. Antes de tudo, a primeira coisa que eu vou repetir e falar novamente é que Síndrome de Down não é doença. Ter uma condição genética é diferente de estar doente. Quando a gente fala em doença, a gente está mais remetendo à ausência de saúde ou alguma condição tipo Covid. E não a própria Síndrome de Down, onde a Síndrome de Down ela tem mais, ela é uma condição. A palavra síndrome do grego vem sim de junto, dromos, que são os sinais e sintomas, ou seja, um conjunto de sinais e sintomas que um médico chamado Down descreveu no século XIX. Langdon Down, Sir Langdon Down, que ele era inglês e lord da sociedade inglesa da época, ele, por mais que o documento não foi muito bem escrito na época, século XIX, com um alto teor de determinismo, temos que lembrar que ele foi a primeira pessoa que descreveu as características do que hoje nós conhecemos como trissomia 21. E na síndrome de Down, ele realmente começou a descrever aquelas características faciais, aquela mãozinha, aquele problema cardíaco, o atraso do desenvolvimento e a deficiência intelectual. Tudo isso o Sir Langdon Down descreveu no século XIX e posteriormente na década de 60, com o advento da citogenética, com a evolução do cariótipo, foi possível saber a causa, o motivo do porquê uma pessoa teria síndrome de Down. E observou-se que era exatamente isso. A pessoa com síndrome de Down ela tinha aquelas características e ela tinha uma alteração específica no nosso cariótipo, que era exatamente isso, ter 3 cromossomos do número 21. E já vamos começar a conversar sobre isso. Vamos falar um pouco sobre desenvolvimento. A mãe do bebê Pedro Castiel, ela falou o seguinte: ele está com 4 meses, quanto tempo eles firmam a cabeça? A gente tem sempre que lembrar, é esperado que uma criança com síndrome de Down apresente atraso do desenvolvimento neuropsicomotor. O que é isso? Demorar para andar, demorar para sentar, demorar para firmar o pescoço, por conta da hipotonia. Hipotonia é ser mais molinho do que eu deveria ser. E o que acontece com a questão da hipotonia? Pessoas com síndrome de Down, elas demoram um pouco mais para firmar o pescoço. A gente espera que uma pessoa que não tem síndrome de Down firme o pescoço com em torno de 2 a 4 meses. Existem crianças com síndrome de Down que realmente firmam o pescoço nesse período, mas tem crianças que demoram um pouco mais do que esses 2 a 4 meses para firmar o pescoço. Assim como o sentar. O sentar sentar com apoio em torno de 6 meses de idade. E o sentar sem apoio, ou seja, deixa lá ele ficar sozinho, é em torno de 8 meses de idade. Então vamos lá. Firmar a cabeça até com 4, sentar sem apoio, sentar com apoio até os 6, sentar sem apoio até os 8. Esse é o desenvolvimento normal, que a gente chama de Denver. Com o andar é até 1 ano e 4 meses. É o que a gente considera normal para andar. Então, 4 meses para firmar o pescoço, 6 meses para sentar com apoio, 8 meses para sentar sem apoio e 1 ano e 4 para andar sem apoio. A gente não entra nessa linha a questão de engatinhar, porque tem crianças que nem chegam a engatinhar. Já a linguagem, ela varia muito, principalmente de acordo com o sexo. Quando a gente fala em quando um bebê começa a falar palavras, é até 1 ano e 2 meses, 1 ano e 4, junto com o andar. Já o falar, meninas, via de regra, as meninas, via de regra, elas começam a falar com 2 anos e meio e meninos até 3 anos. Normalmente menina fala antes,
que menino. Pode ser que fale até antes, mesmo com 2 anos de idade seria maravilhoso. Esses são os marcos do desenvolvimento normal. Então, o que a gente espera numa criança com síndrome de Down? É que esses marcos sejam atrasados. Quando a gente fala de atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, quer dizer que ele demora mais para atingir esses marcos. Isso é o esperado para criança com síndrome de Down. Claro que com a estimulação eu consigo diminuir esse tempo. E isso é muito importante. Outra coisa que eu gostaria muito de falar é sobre deficiência intelectual. O que é deficiência intelectual? É dificuldade para aprender a ler, dificuldade para aprender a escrever, dificuldade para saber atividade de vida diária, sair, pegar um dinheiro e comprar um pão na padaria, pegar um metrô, um ônibus, saber um caminho. Tudo isso faz parte da deficiência intelectual. É esperado que uma criança com síndrome de Down, quando chega com seus 6, 7 anos, tenha dificuldade na escola. Isso já é o esperado. Mas não é por isso que nós vamos colocar aquela criança numa escola especial. Nós reforçamos a necessidade da inclusão. A inclusão é o melhor tratamento para a síndrome de Down. Antes de tudo, antes de todas as coisas que eu vou começar a falar agora sobre os tipos de síndrome de Down, que eu vou responder a pergunta da Érica, onde ela quer saber sobre trissomia por translocação, vamos falar um pouco sobre qual é o grau da síndrome de Down. Antes de tudo, síndrome de Down não tem grau. Ou você tem ou você não tem. É sim ou não. Não existe eu sou 50% de síndrome de Down, você é 30% de síndrome de Down e aquela pessoa é Down leve, Down moderado e Down grave. Down não tem grau. Down ou você tem ou você não tem. Isso é muito claro porque todos os pacientes que eu atendo com síndrome de Down sempre vêm com essa, ele é levinho, né? Nem parece. Não é que não parece, ele tem todas as características de uma criança com síndrome de Down. Tem aquele rosto típico, às vezes tem a prega palma única, às vezes tem problema cardíaco, defeito septo atrioventricular, CIA, CIV, que são os problemas cardíacos que são mais frequentes na síndrome de Down. Mas nós nunca podemos esquecer que a pessoa com síndrome de Down ou ela tem ou ela não tem. Aqui respondendo, vamos começar a falar sobre tipo. Vocês devem ter assistido o meu Reels que eu postei hoje, onde eu mostro o cariótipo com banda G. Para a gente poder entender o que é síndrome de Down, eu tenho que entender primeiro o que é tal do cariótipo. Por que ele é tão importante? Por que eu preciso desse exame? Por que eu faço cariótipo de amniocentese na gravidez? Por que eu faço NIPT? Por que eu faço cariótipo de sangue quando a criança nasce? Por que eu faço biópsia de velocidade coriônica? Porque o diagnóstico da síndrome de Down vem decorrente deste exame. Apesar de existirem exames muito mais sofisticados que o cariótipo, para a síndrome de Down, o cariótipo resolve. Só ele basta. Quando a gente fala em síndrome de Down, o cariótipo é o seguinte: nosso corpo ele é formado por células. Dentro das células tem o núcleo da célula, e dentro do núcleo da célula tem nosso material genético, que é como se fosse uma fita. Eu enrolando essa fita, eu monto uma estrutura chamada cromossomo. Nós temos um total de 46 cromossomos, ou 43 fitinhas. Pensem com um livro de receitas. Se eu coloco um leite a mais do que eu deveria, vai mudar aquela receita. E é exatamente isso. Na síndrome de Down tem um terceiro cromossomo de número 21. A gente tem que lembrar que os cromossomos, a gente tem 22 pares, o X e o Y. X e Y são cromossomos sexuais, vamos dizer se é homem ou se é mulher. E os 22 cromossomos, eles vão avaliar N outras situações, N outras síndromes. Não só a síndrome de Down. Mas hoje a gente vai se ater um pouquinho mais a ela. E aqui a gente vai começar a falar sobre a síndrome de Down mais comum. A trissomia do cromossomo 21. Vocês podem ver, tem 1, 2, 3. Aqui, essas estruturas são os cromossomos. Aqui você vê 1, 2, 3. Trissomia. A palavra trissomia vem de 3 cromossomos inteiros do cromossomo de número 21. Eles têm uma numeração. Aqui é o 21, esse aqui é o 20, esse aqui é o 19, e por aí vai. Você vê 1, 2, 3, e ela é uma trissomia livre. Porque o cromossomo 21 aqui, ele está solto, ele não está preso com ninguém. Quando a gente fala que ele está solto e não está preso com ninguém, a gente chama de trissomia livre do cromossomo 21.
A trissomia livre do cromossomo 21 é a forma mais comum de síndrome de Down. Antes de tudo, independente do tipo de síndrome de Down, o prognóstico e a história natural da síndrome de Down é a mesma. Não vai mudar as características faciais, não vai mudar se vai ter mais ou menos atraso do movimento, se vai ter mais ou menos deficiência intelectual, tudo é síndrome de Down. Só vai mudar a parte do aconselhamento genético. Trissomia livre é o mais comum. Via de regra, aquelas crianças que têm mosaicismo, ou seja, tem duas linhagens celulares diferentes, são mais comuns na trissomia livre. Só para lembrar, mosaico nem sempre é melhor do que a criança não mosaico. Existe um mito que inventaram que diz que crianças com Down mosaico era melhor que não Down não mosaico. Todos os meus pacientes com Down mosaico são muito piores do que o Down não mosaico. Então, é uma situação que a gente tem sempre que lembrar. Down mosaico não necessariamente que é melhor do que o Down comum. A segunda situação, que é exatamente o que a Erika estava perguntando, é a translocação. O que é translocação? É quando tem uma troca de um cromossomo com outro. Por exemplo, nessa imagem que não está muito nítida, mas você pode ver, aqui temos dois cromossomos de número 21. Aqui temos o terceiro cromossomo 21, que ele está translocado com o cromossomo 14. Ou seja, 1, 2, 3, tem síndrome de Down por translocação 14 e 21. Quando acontece esse tipo de alteração, onde você vê 1, 2, 3, a trissomia de 3 livre do cromossomo 21. Nessa situação, o que é importantíssimo? Fazer o cariótipo dos pais, porque essa translocação pode ser derivada de algum dos pais. A translocação equilibrada, ou nesse tipo que a gente chama de translocação robertsoniana 14-21, que é a mais comum, claro que existem outras translocações, ela é importantíssimo fazer a investigação dos pais, porque pode ter sido herdada. Síndrome de Down, na maioria das vezes, é uma doença genética, mas não é herdada, ou seja, os pais não têm absolutamente nenhuma alteração genética. E aqui que está. Essa é a segunda forma de síndrome de Down, que é de translocação. E a terceira forma de síndrome de Down, como vocês podem ver, nós temos 1, 2, 3. Tem 3 cromossomos de número 21, onde um cromossomo 21 está preso com o outro. Isso nós chamamos de iso de igual cromossomo do número 21. Como eu falei, todos a característica facial é a mesma, a questão da prega palmar é a mesma, problema cardíaco. Isso é a característica de uma pessoa com síndrome de Down. Ponto. Mas esses são os 3 principais tipos. Trissomia livre do cromossomo 21, que é mais da metade dos casos. Translocação, em especial a translocação robertsoniana 14-21. E a terceira, isocromossomo 21. Cariótipo, eu preciso desse exame. Eu preciso, porque eu preciso saber qual é o tipo, porque isso vai influenciar principalmente no aconselhamento genético do casal. Quando o casal diz assim, eu quero saber qual a chance de ter um filho com síndrome de Down, se é o cariótipo da criança, eu não consigo saber. E às vezes eu preciso do cariótipo dos genitores, dos pais, e às vezes eu tenho que entrar na família inteira pedindo o exame do cariótipo. Outra coisa, para dar todos os benefícios relativos à síndrome de Down, benefício de prestação continuada do LOAS, passe livre, bilhete de avião e etc., tudo precisa do cariótipo com banda G. Aqui, agora eu vou responder a seguinte pergunta da Sara. Fala sobre osso nasal hipoplásico, por favor. Minha filha deu alteração no osso nasal, estou com 6 meses, ele passou o exame NIPT, mas ainda não fiz. Antes de tudo, Sara, NIPT não vai resolver o seu problema. NIPT é exame de triagem que é feito no primeiro trimestre. Você está no 6º mês. Aqui, você deveria fazer amniocentese. Ou até cordocentese. Esses são os exames diagnósticos para síndrome de Down na idade de 6 meses. Ou então simplesmente esperar a criança nascer e quando a criança nascer fazer o exame do cariótipo com o sangue dela. É um exame menos invasivo. Você já falta 3 meses para você ter sua gravidez, mas é recomendadíssimo que você procure um médico geneticista, porque osso nasal hipoplásico nem sempre é síndrome de Down. Pode ser outra condição, pode ser até nada.
E eu preciso muito que você procure um geneticista para que seja feito o diagnóstico correto antes que você tome qualquer tipo de decisão. Vivi, boa noite, doutor. Porque existem muitos casos onde a mãe não sabe da gravidez, que o filho tem icteriadal porque os exames deu tudo normal. Quando nasce, fica sabendo da síndrome. A morfológica não acusa, não é isso. É porque é o seguinte, quais são os marcadores ultrassonográficos que a gente avalia numa criança com síndrome de Down? Eu vou falar para vocês. O primeiro é a translucência nucal. É a medida da nuca da criança. Segunda situação, osso nasal hipoplásico, a ponte nasal baixa que a criança com síndrome de Down tem, o nariz bem em cela, é derivado do osso nasal hipoplásico. São duas características. A terceira é problema cardíaco, que o problema cardíaco tem muito a ver com translucência nucal. A translucência nucal, ela é um preditor de cromossomopatia, ou seja, de problemas do cariótipo. Por quê? Porque a translucência nucal aumentada quer dizer hidropsia fetal. O bebê está mais inchado. Se o bebê está mais inchado, ele tem possivelmente um problema cardíaco. Então, se o nosso corpo consegue resolver o problema cardíaco, a criança nasce. Se ele não resolve, perda gestacional. E muitos dos casos não tem problema cardíaco. Os bebês de Down que não são diagnosticados no pré-natal tem muita relação à ausência de problema cardíaco e à ausência de translucência nucal aumentada. E aí que tá. A maioria dos casos, principalmente lá onde eu atendo muito paciente com síndrome de Down, a maioria das mães, elas não diagnosticam síndrome de Down na gravidez, só descobre depois que a criança nasce. E isso é muito importante. Por quê? Porque quem vê cara não vê coração. A mesma coisa. O NIPT, que a gente faz no primeiro trimestre, se não fosse a questão do custo dele, ele ia ser muito mais efetivo se pudesse ser utilizado na população geral. Porque muitas dessas mães que o bebê não tem nada na gravidez, o NIPT resolveria. Ele já iria acusar alto risco para síndrome de Down e indicaria uma amniocentese, que é o exame do diagnóstico cariótipo intragestação. A Natália perguntou: tenho 3 filhos deficientes e meu marido tem uma irmã também com deficiência. Tem a possibilidade de ter filhos assim também? Assim, Natália, infelizmente não posso lhe auxiliar de uma forma muito efetiva aqui na live. O importante é o seguinte: você precisa procurar um médico geneticista, porque a gente tem que avaliar toda a sua família, tem que olhar os seus irmãos, tem que avaliar que tipo de deficiência é, quais são os exames que foram feitos, o que tem que ser feito, porque senão o aconselhamento genético não vai ser efetivo. Inversão pericêntrica do 9, 9P12Q13. Isso aí é uma variação de normalidade, mas eu tenho que entender por que foi pedido cariótipo para você, em que situação que foi pedido, se foi infertilidade, se foi perda gestacional, se foi síndrome genética, para poder oferecer uma possibilidade de prosseguir a investigação ou até mesmo alguma intervenção. Giovana, se não tem grau, porque parece que tem alguns indivíduos que parece que os traços são mais fortes e outros que os traços são mais leves. Então, vamos lá, Giovana. Existe o que a gente chama de variabilidade fenotípica. Esse termo significa o seguinte: uma mesma alteração genética dá uma variabilidade muito grande. Por exemplo, tem bebê com síndrome de Down que tem problema cardíaco e tem bebê que não tem. Tem bebê que tem prega palmar única e tem bebê que não tem prega palmar única. Isso é muito importante. Como eu falei, não tem grau. O que tem grau é deficiência intelectual. Deficiência intelectual tem 4 graus: leve, moderada, grave e profunda. Deficiência, síndrome de Down ou é sim ou é não. Tem pessoas com síndrome de Down que evoluem para deficiência intelectual grave e crianças com síndrome de Down que evoluem para deficiência intelectual leve. O que muda? Estimulação e os pais. Mas vou voltar. A mesma alteração genética pode causar... Mesma questão de hipertensão. Tem hipertensão... Duas pessoas têm hipertensão, mas tem uma hipertensão mais grave e uma hipertensão mais leve. Mas aqui na síndrome de Down a gente não fala assim. A gente fala ou você tem síndrome de Down ou você não tem. E se você tiver, você pode ter uma deficiência intelectual grave, moderada, leve ou profunda. Aí varia bastante. Por isso que a gente fala isso. Realmente tem crianças, porque não é só o cromossomo 21 a mais, mas também tem as características raciais da própria pessoa.
tem a história familiar, aquela criança é filha daquele casal, então eles vão ter características daquele casal somados com as características da síndrome de Down. Natália Alves. Muitas mães têm tido bebê com Down, mas só descobrem no parto. Exatamente o que eu falei há poucos minutos atrás. A gente tem que lembrar que a maioria das vezes o ultrassom é um exame também de triagem. Não é um exame diagnóstico para a síndrome de Down. Ele sugere a síndrome de Down. Muitas das vezes ele vai sugerir a síndrome de Down. Mas ele vai dizer assim, olha, você tem um risco aumentado para ter síndrome de Down. Você precisa fazer um exame invasivo. Quem vai dar diagnóstico é a amniocentese. Biópsia de vídeo e cordossentese. São os 3 exames intraútero. Nem o NIPT vai dar o diagnóstico. O NIPT só vai triar. Ele também vai dizer assim, alto risco para síndrome de Down. Eu preciso fazer cariótipo. Por isso, muitas, infelizmente, mães só descobrem síndrome de Down quando a criança nasce. Boa noite. Fiz todos os exames e não acusou que meu bebê tinha síndrome. Quando ela nasceu, eu fiquei sabendo quando fiz o exame. Exatamente, Juliana. A maioria dos casos acontece isso por conta principalmente do problema cardíaco. Uma vez que a criança não tem um problema cardíaco, dificilmente ela vai ser diagnosticada durante a gravidez. A menos, claro, que eu tenha feito, por exemplo, um NIPT, ou, por exemplo, um teste triplo ou teste quádruplo, que também é em desuso. Mas são exames que a gente usa sangue materno para tentar predizer a probabilidade de ter ou não síndrome de Down. Ai meu Deus, você me deu um alívio muito grande. Agora eu estava muito preocupado. Ele disse que pode nascer. Deixa essa live. É o seguinte, Sara. Eu não estou dizendo que seu bebê tem ou não síndrome de Down. Eu estou dizendo o seguinte. Que o osso nasal hipoplásico pode ser síndrome de Down, assim como pode ser outras síndromes genéticas. Ou pode ser até nada. Eu preciso de um exame diagnóstico, não NIPT, para poder fazer o diagnóstico correto de vocês. Então, tem várias possibilidades para você. Recomendo fortemente, mais uma vez, que procure um médico geneticista. Mônica, tive uma perda gestacional logo depois da gravidez do meu príncipe Down. Tem relação? O embrião anterior tem chance de ter tido alguma síndrome? Perdas gestacionais, a maioria das vezes que você tem uma perda gestacional, principalmente em primeiro trimestre, está relacionado com alteração cromossômica, aneuploidia. Se vocês olharem meu feed de vídeos, de lives, tem uma live só sobre aneuploidia, que a aneuploidia é contagem diferente de 46 cromossomos. Síndrome de Down é um tipo de aneuploidia. Então, pode ser que seu bebê anterior tinha tido uma aneuploidia, pode ser Down, pode ser outro tipo, por exemplo, trissomia do 16, que não dá síndrome nenhuma, mas precisaria fazer o exame certo na hora certa, dentre eles o cariótipo de restos ovulares. Então, ter tido uma perda anterior não aumenta o risco de ter uma nova perda, muito menos aumenta o risco de ter um bebê com síndrome de Down. O que aumenta o risco, infelizmente, é a idade da mãe. Deixa essa live gravada, com certeza. Natália, entendi. Obrigado, doutor. O cariótipo é para diagnosticar o que exatamente? É para o cariótipo na síndrome de Down. Eu não estou falando de situações de reprodução e nem perdas gestacionais. Estou falando de síndrome de Down. O cariótipo é para diagnosticar síndrome genética, alteração cromossômica. É o primeiro exame de genética que a gente pede, tanto para deficiência intelectual, para autismo, para doenças raras de modo geral. Então, a partir dele, eu posso confirmar o diagnóstico de síndrome de Down, bem como dizer o tipo, se é, como eu falei mais cedo, trissomia livre, translocação ou até mesmo isocromossomo 21. É para isso que o cariótipo serve. Nas doenças raras, em especial na síndrome de Down. Para perda gestacional, infertilidade é outra história. Na minha ultrassom morfológica com 3 semanas e 12 dias, o osso nasal deu 2.5, o TN deu 2.1. Ele nasceu com Down e não tem problema cardíaco. Maravilha. Como eu falei, TN aumentada quer dizer o seguinte, hidropsia fetal. Em algum momento ocorreu hidropsia fetal no bebê. E é um marcador de alteração cromossômica. Então, o que acontece? Quando eu tenho uma TN aumentada, é sugestivo de alteração cromossômica. Pode ser Down, pode ser Edwards, pode ser Patal, pode ser Turner. E, por isso, necessita ser feito o cariótipo. Intraútero ou pós-nascimento. Meu bebê Pedro é Down e ele tem o M na mão.
Domingo agora levamos para cortar o freio na língua e o coração dele fechou o buraquinho. Ele é saudável. Descobri síndrome de Down assim que nasceu. Como eu falei, síndrome de Down, conjunto de sinais e sintomas que o médico chamado Down descreveu. Não é que você precisa ter tudo, mas tem bebê com síndrome de Down que não tem pega-palma única, entendeu? Mas não é por isso que ele tem um grau mais leve ou moderado ou mais grave. Maria Suelma: boa noite, já tive 4 perdas e estou grávida de novo. As 4 perdas podem ter sido alterações cromossômicas? Muito provavelmente sim. Só que eu precisaria avaliar corretamente o casal, os pais e principalmente fazer todos os exames corretos. Tive 2 abortos, descobri translocação balanceada. Natália, você disse tudo. Translocação balanceada, vou voltar. Se for envolvendo o cromossomo 21, você tem risco aumentado para ter um filho com síndrome de Down. Se for de outros cromossomos, você tem N possibilidades de ter um filho com problema. Então é importantíssimo saber o cariótipo do casal antes de começar a tentar engravidar. Aumento líquido amniótico pode ser síndrome de Down? Aumento líquido amniótico normalmente tem a ver com atresia ou fístula do adenal, onde o bebê não está ingerindo o líquido amniótico. Aí acaba aumentando, porque o líquido amniótico nada mais é do que o líquido que ele ingere e urina. Ingere e urina. Se ele urina e não ingere, pode ser algum problema na deglutição. Não necessariamente. Eu precisaria de mais sinais para sugerir a síndrome de Down. Mariana: minha bebê nasceu 12 dias. E soubemos no parto também que ela tem síndrome de Down. Mariana, infelizmente a maioria dos casos é exatamente isto que acontece. Meu bebê é trissomia livre de 21, tenho 34 anos, quase risco de ter uma nova gravidez. Aqui, Mônica, eu recomendo que você procure uma geneticista para a gente fazer todas as orientações corretas. Mas eu vou só antecipar algumas coisas. Ter um filho com síndrome de Down não aumenta o risco para ter um novo filho com síndrome de Down. O risco da síndrome de Down, da trissomia livre, onde ambos os pais têm cariótipo normal e a criança tem a trissomia livre, que eu mostrei para vocês, que é exatamente essa aqui, trissomia livre, 1, 2, 3, ele está solto, ele é livre, não é preso com ninguém. É a alteração que acontece na criança e tem muita relação com a idade materna. Então tem que fazer os cálculos e mostrar para você esse risco. Qual a medida da normal? Menor que 2 milímetros. Mas muito simples. Menor que 2 milímetros. Acima de 2 milímetros já é sugestivo de alteração cromossômica. Minha bebê tem Down translocação. O filho posterior pode nascer com Down? Existe casos que não foi translocação pelos pais. É possível. Depende muito do tipo de translocação, como é que foi feita. Porque translocação, eu preciso do cariótipo dos pais antes de oferecer o risco reprodutivo. Cariótipo do meu marido, mesmo assim, perdi 4 vezes. Maria Suelma, a gente tem que lhe avaliar para poder explicar o que pode ter acontecido com as suas perdas. Só falando assim, genericamente, é muito difícil a gente conseguir responder. A hipotonia acontece em 100% dos casos? Não. Tem muito caso com síndrome de Down que não tem hipotonia. Davi: tem tia do meu esposo com esquizofrenia. Nosso filho veio com síndrome de Down. Tem a ver o histórico da família dele ou acaso mesmo eu engravidei com 38 anos? Assim, via de regra, síndrome de Down não tem relação com o histórico familiar. Então, infelizmente, a trissomia livre, não as translocações, tem muita relação com a idade da mulher. O bebê não virá e nascer pode ser indício de síndrome de Down? Não necessariamente. Isso aí não tem nenhuma relação. Tem um filho com autismo. O segundo teria o mesmo risco? O filho com autismo, você precisa levar seu filho urgentemente no geneticista antes da gente poder responder essa pergunta, porque a gente tem que dividir os autismos sindrômicos e não sindrômicos e fazer a investigação correta. Doutor, Down tem grau? Não, vocês já ouviram isso, eu vou repetir. Síndrome de Down não tem grau. Ou você tem ou você não tem. Síndrome de Down não tem grau. Ou você tem ou você não tem. O que tem grau é deficiência intelectual. Lá na frente, depois dos 6 anos de idade, o que acontece? Quanto maior a chance, tem deficiência intelectual leve, moderada e grave. Mas lá na frente, depois dos 6 anos de idade. Respondendo todas as perguntas que encerraram aqui no
nosso feed. Existe algum exame para diagnosticar autismo e síndrome de Down? Não. Autismo não é diagnosticado com exame nenhum, é avaliação clínica. E diga-se de passagem, autismo na síndrome de Down é raríssimo. É muito raro ter síndrome de Down com autismo. Síndrome de Down tem a ver somente com a idade da mãe e do pai não exatamente. Infelizmente, a síndrome de Down tem muita relação com o óvulo e não com o espermatozoide. Claro que se a gente está falando de trissomia livre, não translocação, sim. Pode ser que o pai seja translocado, aí a questão veio mais do pai. Mas infelizmente, para a síndrome de Down, a maior relação é com a idade materna. E o Samara está fazendo acompanhamento com o geneticista. Maravilha, é isso daí. Aqui a gente vai falar agora sobre outro aspecto. A gente falou muito sobre tipo de síndrome de Down, a gente falou sobre diagnóstico de síndrome de Down, cariótipo, grau, ter, não ter. E agora a gente vai falar sobre tratamento de síndrome de Down. O tratamento para síndrome de Down só existe um: estimulação. Não tem outro tratamento. Não existe remédio para síndrome de Down. É estimulação. Fono, físio, terapia ocupacional, psicopedagogia especializada, psicoterapeuta, hidroterapia, ecoterapia, tudo que puder fazer pelo seu filho é o tratamento dele. Ele estudar uma escola comum é a melhor coisa que um pai pode fazer para o seu filho com síndrome de Down. Por quê? A inclusão vai fazer diferença na vida daquela criança. Se a gente pensa que uma criança com síndrome de Down, ela sendo muito bem estimulada, eu posso elevá-la assim, a níveis que até alguns anos atrás era praticamente impossível. Por exemplo, outro dia eu fiz uma live com o melhor jogador de futebol de Down no mundo. Ele tem síndrome de Down. Ele foi diagnosticado com síndrome de Down. Ele passou por APA, inclusive. E hoje ele está brilhando como jogador de futebol. Tem os chefes especiais, onde todo mundo tem uma função, uma profissão. Tem crianças com síndrome de Down que chegaram na fase adulta, montaram até um hotel lá na Itália, onde todos os funcionários, do mais baixo até o mais alto, tinha síndrome de Down. Claro, com suas limitações. Todo mundo vai ter suas limitações, outras mais, outras menos. Mas a partir da estimulação nós podemos melhorar e, quem sabe, diminuir a distância entre a gente e eles. Que esse é o nosso maior objetivo. A criança com síndrome de Down, ela pode ser o que a gente puder dar para ela ser. Mas a gente tem que lembrar que essa distância ela pode ser diminuída. Mas infelizmente ela não, é muito difícil ela ser zerada, mas ela pode ser diminuída. Eu gosto sempre de falar, o adulto que a gente é a criança que a gente foi. Se eu não fui cobrado quando criança, eu não fui instigado a procurar minhas coisas, a estudar, eu dificilmente quando adulto vou procurar esse tipo de situação. E é exatamente isso que eu gosto de falar para todos os pais com filhos com síndrome de Down. Olha, a grande diferença entre ele e você, claro, ele vai ter atraso de movimento, ele vai ter deficiência intelectual, mas se eu puder elevá-lo, dá possibilidades, como aqui a própria Giovana acabou de falar, tem uma Down com CNH, carteira de habilitação. Sim, é possível? É mais difícil? Pode até ser. Eu me lembro que eu tive um paciente que uma conquista besta, vamos dizer assim, pra gente, ou seja, corriqueira, que era decorar o RG. Ele passou um dia decorando. E hoje ele sabe o RG e o CPF dele de cor. Uma coisa que todo adulto normalmente sabe. Ele teria muito mais dificuldade para aprender isso. E ele conseguiu. Ou seja, é uma pequena vitória. De pequenas vitórias que nós chegamos a grandes vitórias. Eu gosto de falar. Uma pequena meta vencida e várias pequenas metas é melhor do que uma grande meta alcançada. Porque várias pequenas a gente chega numa grande muito mais fácil e muito mais rápido. E aqui é outro exemplo quando a Giovana acaba de falar que tem Down que tirou a habilitação, tem Down que trabalha, que tem carteira assinada. Nossa, quem tem carteira assinada hoje? Ninguém. Tem Down com carteira assinada, com direito trabalhista, ganhando seu salário, vivendo sua vida, casando. Tudo isso a gente tem que falar. Quando você passa com o médico geneticista, a gente vai falar sobre prognóstica. O seguinte, o que eu espero daquela criança quando ela for adulta. E é isso que a gente tem que conversar. Se eu, num primeiro momento, eu digo assim, olha, você pode, com a estimulação correta, cobrando seu filho, impondo limites, eu posso, quem sabe, diminuir essa distância.
Mas se nada eu fizer pelo meu filho, nada vai ser. Existe estimulação, tem lá no posto de saúde, tem na APAE, tem em SER, mas se a gente não ficar em cima, a gente não ficar cobrando, também vai ser muito difícil. Aqui, outra pergunta que a Mônica pergunta, natação é indicado? A natação sempre é indicado, entra na própria questão da hidroterapia. Dentro de APAES também tem hidroterapia, em SER às vezes tem. É sempre bom, só tem que tomar cuidado, claro, por conta da questão de profundidade e problemas respiratórios e coisas desse tipo, mas natação é sempre indicado. Aqui, deixa eu fazer, a Vivi perguntou, na minha morfológica de 21 semanas, os nasal 0,79 prega no K 1,3 é normal. A gente tem que ver lá as curvas de crescimento relativas a prega no cal e osso nasal para poder responder essa pergunta. Quais especialistas que o recém-nascido com Down não pode deixar de ser acompanhado? Ele precisa pelo menos uma consulta com o médico geneticista, uma consulta mensal com o pediatra, uma consulta semestral com cardiopediatra, principalmente se ele tiver problema cardíaco. Ele precisa pelo menos uma avaliação com o neuro no ano, pelo menos uma, neuropediatra, mas para ver desenvolvimento mesmo. Aí ele precisa fono, fisioterapia ocupacional e psicopedagogia, isso aí é estimulação plena. E também temos que ver questões outras que são muito abordadas no aconselhamento genético. Tem criança que tem osso nasal curto, é normal? Será que a chance do osso nasal dela aparecer ainda? Estou com 27 semanas. Assim, Sara, infelizmente não dá para dizer se tem ou não tem osso nasal, até porque o ultrassom ele é muito operador dependente. E principalmente com 27 semanas você já está muito mais próximo do parto do que do começo da gravidez. Então, ou você faz exame invasivo para diagnosticar, ou você vai aguardar a criança nascer com 38 semanas. Verdade é que a maioria dos bebês de Down nasce de cesárea. Meu filho é Down e foi parto normal. Tanto faz, isso aí não faz diferença nenhuma. A via de parto é questão obstétrica, não é da criança. Via de regra, via de parto é problema materno. Pressão alta, ou por exemplo, desproporção cefalopélvica. Tem crianças com uma formação congênita grave que a gente prefere fazer cesárea. Mas via de parto é decidido principalmente pelo obstetra, porque ele vai decidir qual é a melhor via para o seu bebê nascer. Botou que o senhor acha a terapia ABA é bom para autismo, não para síndrome de Down, tá? Uau, que sabedoria, parabéns. Muito obrigado. Anne. O Pedro novamente. Com quanto tempo eu devo começar? Assim que o cardiopediatra liberar. Fez a avaliação da cardiologia pediátrica, liberou, inicia estimulação. O quanto antes, melhor. Mal estimulação nunca vai fazer. Mesmo sem o diagnóstico de síndrome de Down, mesmo sem o cariótipo, tem que ser feito iniciar a estimulação. Aos 2 anos, a criança com síndrome de Down precisa consultar, com certeza. Se não consultou ainda, ele deveria ter sido consultado. Então, por favor, Anne, procure um médico geneticista. Estereotipia comum em síndrome de Down, não. Estereotipia não é um hábito muito comum. Mas assim, vou voltar. Para diagnóstico de autismo não é só estereotipia. Tem ausência de contato visual, tem hábito de enfileirar coisas, gostar de movimentos circulares, ou seja, tem um monte de outros sinais e sintomas que estão típicos de autismo. Então precisaria avaliação do seu bebê antes de falar de autismo em síndrome de Down. Doutor, meu filho com 4 meses, eu puxo ele pela mãozinha para estimular ele e consegue com a forcinha da perna levanta de pé. Isso é excelente. Quanto mais você estimular, melhor vai ser, Vivi. Muito obrigado. Qual a chance de um cariótipo dar resultado errado? É improvável. Cariótipo, ele dificilmente erra. O que acontece é o seguinte: a gente precisa algumas vezes pedir contagem maior de 20 células no cariótipo, ou realmente a hipótese de diagnóstico inicial não estava correta. Mas é muito improvável que um cariótipo ele venha alterado. Ele tem um poder diagnóstico de 99%.
ele é altamente, ele tem muito pouco falso positivo. Então ele realmente é um exame bem robusto na questão de valor preditivo. Quais suplementações indicadas para o cognitivo? É para elevada oxidação? Antes de tudo, eu não recomendo suplementação para síndrome de Down, a menos que a criança esteja com desnutrição, que a criança tenha algum problema nutricional para apresentar ou necessitar de suplementação. Neninho ou Samira. NIPT é um exame exato, é um exame de rastreamento, não é um exame diagnóstico. O exame diagnóstico é o seguinte: o cariótipo disse síndrome de Down, trissomia de cromossomo 21. NIPT vai dizer alto risco para síndrome de Down. Não é confirmado síndrome de Down. Recomenda-se fazer um exame invasivo na gravidez. Esse é o diagnóstico do NIPT. Exame de triagem. Gosto de saber sobre vacina. É necessário completar o calendário de vacina do SUS? Via de regra, a criança com síndrome de Down tem calendário próprio de vacina. Então, você vai falar, se você precisa passar com um pediatra. Então, qualquer pediatra ele tem a listagem que vai te apresentar de vacina para síndrome de Down. Em especial, existem vacinas que são recomendadas utilização de CRI, que é Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais. Por exemplo, aqui em São Paulo, um dos exemplos é na Unifesp, que lá eles fazem atendimento específico para síndrome de Down. É muito importante porque tem algumas vacinas especiais, às vezes tem que tomar cuidado com o Sabin. Então, é recomendado você procurar um centro de referência de imunobiológicos especiais, que lá tem todas as vacinas necessárias para síndrome de Down. Claro que durante a consulta com o médico geneticista, quando necessário, a gente pode passar a lista das vacinas, quando os pais estão bem perdidos. Mas, via de regra, isso é muito bem, o pediatra ele sabe muito bem sobre questão de vacina. Tem crianças que não falam quase nada. Assim, infelizmente, tem crianças com síndrome de Down que nunca falaram e nem vão falar. Mas não é por isso que elas têm transtorno do espectro autista. O que a gente tem que falar é que, vou voltar, tem Down que vai evoluir para deficiência intelectual grave e para Down que vai evoluir para deficiência intelectual leve. Então, só o tempo vai me dizer isso. E eu preciso da estimulação. Coisa não me deu... Essa é a melhor pergunta. Por que o exame cariótipo demora tanto para sair? Porque demora 2 meses para ficar pronto depois de colhido. O cariótipo, a gente pega o sangue. Esse sangue a gente coloca no meio de cultura. O meio de cultura demora 5 dias para crescer. Se crescer, a gente tem que fazer mais 3 dias de laboratório. Depois disso, eu vou ter que pingar na lâmina. Depois que eu pingar na lâmina, vai parar na mão do citogeneticista. E por último, vai chegar na sua mão. Realmente é um exame que demora muito. Infelizmente, não tem como antecipar o resultado do cariótipo. Todo paciente que passa comigo, ele já sabe que cariótipo demora 12 meses para ficar pronto. Não adianta vir com 10 dias, não adianta vir com 15 dias, não vai ficar pronto. Qual a chance de um RN ter problema de audição e de visão? Assim, é muito complicado, além de falar sobre esse tipo de situação. Para isso que serve o teste da linguinha, teste da orelhinha, teste do olhinho. Aqui lembrando um pouco da tal do retinoblastoma, que atingiu a filha do Thiago Leifert. O problema visual, que é a leucocoria, que é o olhozinho branco, que é típico da retinoblastoma, a gente poderia ver no teste do olhinho. E toda criança, não é porque tem síndrome de Down ou não, toda criança deveria ser avaliada pelo menos uma vez no ano por um médico oftalmologista. A consulta é bem rápida, é só para olhar. Se não tiver nada, beleza. Se já tiver, já começa o tratamento. Meu filho tem síndrome de Down e não mastiga. Tem a ver com síndrome de Down, ele tem 7 anos. Como eu falei, isso varia muito. Precisaria realmente avaliar seu filho, porque que ele tem ausência de deglutição. Não sei se ele foi sondado, não sei se fizeram gastrostomia, não sei como foi toda a história clínica dele até aqui com 7 anos, então precisaria realmente ser avaliado. Davi, fala muito que o ômega 3 é bom. Assim, não tem nenhum estudo comprovando que a gente deve suplementar ômega 3 em crianças com síndrome de Down. Então, eu volto a dizer, o recomendado é procurar um nutricionista para avaliar se existe ou não
alguma deficiência nutricional antes de suplementar a criança. Na verdade, todo menino com Down é infértil sim, infelizmente essa é a verdade. Até hoje não foi provado nenhuma criança filha de menino com síndrome de Down. Já meninas com síndrome de Down são férteis. Tem que tomar muito cuidado, que a gente vai já conversar sobre adolescência na síndrome de Down. Minha filha tem 2 anos, 2 meses, e 2 testes ali mostrou ruído, o outro ausência. Nasceu prematuro. Aline, a única coisa que eu lhe digo, precisa de Bera e precisa de avaliação. Infelizmente. Teste da orelhinha é muito superficial, eu preciso de um exame mais elaborado. O único problema é que Bera, com 2 meses de idade, precisa sedar a criança. Mas é muito importante que você faça. Posso ter um embrião haploide mesmo ter tido 4 abortos? Com certeza, não tenha dúvida disso, viu, Maria Selma? Isso aí é tiro e queda. O problema é que eu não sei quantos ciclos de reprodução assistida você vai precisar para ter esse embrião haploide. Meu bebê passou na nutricionista e toma ômega 3 da Essential. Nutricionista epigenética. É o seguinte, epigenética até hoje não se provou nada, entendeu? A gente é muito, nós como médicos geneticistas somos muito céticos a essas possibilidades de metilação e desmetilação de gene para tentar modular a partir de alimentação. Mas, se observado deficiência nutricional, procure um nutricionista, porque é ele que vai tratar a deficiência nutricional do seu bebê. Mas até agora ainda não foi provado que o ômega 3 melhora alguma situação de síndrome de Down. Excesso pode causar autismo de jeito nenhum. O excesso de ácido fólico, ele protege o tubo neural. Aí não tem nada a ver com autismo e nem nada a ver com síndrome de Down. É outro tema que chama anencefalia e espinha bífida. Em momento nenhum ácido fólico causa autismo. Gostaria de saber onde você atende. Atendo presencialmente em São Paulo e São Luís e online todo o Brasil e exterior. Tenho pacientes, inclusive, de vários países, toda a América Latina, Estados Unidos, Canadá e vários países da Europa. Doutor, tenho muita dúvida sobre a vacina. A vacina de Covid é para ser dada em crianças com síndrome de Down, com certeza. Inclusive, foi uma das entrevistas que vocês podem olhar que eu postei. Foi uma grande vitória a inclusão da síndrome de Down no grupo prioritário de vacinação lá atrás. Então, é sim para vacinar o seu bebê com síndrome de Down. Nossa, eu não sabia que meninos com síndrome de Down, infelizmente, são inférteis. Infelizmente. Sinto muito, Natália, quanto a isso. Tudo isso é orientado no aconselhamento genético. Por isso que é importante procurar um médico geneticista, viu? Então, o casal com síndrome de Down não tem filhos? Infelizmente, não. O menino com síndrome de Down, que agora já que vocês querem muito saber sobre isso, vamos falar um pouco sobre adolescência e sexualidade e síndrome de Down. Antes de tudo, eu gosto sempre de falar isso. Sexualidade não é fazer sexo, é muito mais amplo do que isso. Sexualidade, às vezes, é o seu portar, é o seu comportamento, é o seu jeito de falar, é o seu jeito de agir, é o seu jeito de interagir com as outras pessoas. Tudo isso é sexualidade. Não é fazer sexo. E aqui que tá, a criança com síndrome de Down, quando ela chega na adolescência, ela vai ter seus momentos de sexualidade, de se descobrir como qualquer outra pessoa. Claro que com menos ou com mais sapiência, vamos dizer assim. Muitos casais com síndrome de Down, eles vivem em comunhão, o casal, seja heterossexual, homossexual ou LGBTQIA+, tanto faz. Mas o momento deles se verem como um casal é muito mais importante do que o ato sexual em si. E aqui que a gente tem que lembrar, muitos casais de síndrome de Down, às vezes a sexualidade não passa de pegar na mão e dar um beijinho. Não é a mesma sexualidade que um casal que não tem síndrome de Down apresenta. Então, todos os casos a gente avalia um a um, os pais eles vão observar essas situações, vão compreender essas situações, claro que quando aquela criança já for quase um adulto ou até mesmo um adulto. Eu me lembro que há um tempo atrás eu fui numa festa de pessoas com deficiência intelectual. Tinha Down, tinha outras síndromes genéticas. Nossa, ali foi maravilhoso.
Tava lá os professores desses adultos jovens, tipo, em torno de 20 anos. E eu olhava, eles interagindo entre si. Existia um momento, como eu vou voltar, de sexualidade ali envolvida. Claro que a gente olhava umas crianças mais desenvolvidas e outras menos. Mas, como eu falei, sexualidade não é fazer sexo, às vezes pegar na mão é sexualidade. Então, aqui que a gente tem que voltar. Cada fase etária da síndrome de Down, ela é tratada de uma forma diferente. Então a criança, quando ela vem com 1 ano, é de um jeito a consulta. Quando ela vem com 7 anos, é de outro jeito. Quando ela vem com 10 anos, é de outro jeito. E, por fim, como é que eu posso dizer? Por fim, tudo isso sobre sexualidade. Aqui, para finalizar a nossa live, porque a gente já está estourando do tempo, nossas lives sobre síndrome de Down, a gente pode ficar horas e horas e horas conversando. Mas aqui, infelizmente, nós temos horário para cumprir, o Instagram não permite mais do que 1 hora. Mas, para a gente finalizar, posso engravidar natural? Eu preciso saber do seu histórico, Maria Suelma. Não é só saber quantas pedras você teve, eu preciso realmente avaliar. Aninha, o que faz um médico geneticista? Acho que você deve ter percebido durante toda a nossa consulta. O médico geneticista é um médico que vai fazer o diagnóstico, assim como o aconselhamento genético do casal e propor possíveis tratamentos para doenças raras, reprodução humana, perda gestacional de repetição e câncer. Assim, de uma forma bem simplificada. Muito obrigado, Dinda Recepções. Excelente live. Paulinho, eu precisaria lhe avaliar vocês como um casal e principalmente a idade de vocês. Minha filha tem 3 meses, agora que saiu o exame dela de síndrome de Down. Posso dar vacina? Qual vacina? Se faz vacinas habituais, sim. Para vacina de Covid tem que ver o que as autoridades estão dizendo hoje sobre vacina de Covid. Porque que eu saiba só está liberada acima de 5 anos. A mesma coisa, beleza. As vacinas de bebê devem ser fracionadas, depende de que tipo de vacina. Porque as vacinas na faixa etária do bebê, elas têm as doses corretas. Assim, hoje conversamos muito sobre síndrome de Down, ainda aproveitando o mês das doenças raras. Essa é a segunda live. A primeira foi trimetilaminúria, a segunda foi síndrome de Down. A terceira, que é da próxima semana, vai ser síndrome de Marfan. Se você quer saber sobre síndrome de Marfan, vamos semana que vem. Vai ser divulgado a data, o horário é sempre 7h30 da noite. Vai ser uma live bem interessante, porque é uma síndrome genética relativamente comum, mas assim ainda entra no complexo das doenças raras. Muito obrigado por estarem aqui comigo. Assim já está tarde, já passou das 8 horas. É sempre um prazer conversar sobre doenças raras, síndromes genéticas, reprodução humana e perdas gestacionais. Mais uma vez, obrigado pelo carinho, obrigado pelos coraçõezinhos e até semana que vem. Só para responder essas 2 perguntas. Menina com síndrome de Down pode ter filho? Pode. Menina com síndrome de Down é fértil e precisa passar com o ginecologista para anticoncepção. Senão você se espantar, sua filha está grávida. Eu tenho que tomar muito cuidado. Adolescente, menina com síndrome de Down pode ter filho. Inclusive, eu já atendi os filhos das meninas com síndrome de Down. Perdi minha filha com microdeleção do cromossomo 15, tinha hernia diafragmática. Importante, com certeza, viu, Andressa? Boa noite a todos. Que dia eu vou estar em São Luís? São Luís, fevereiro, é 18 de fevereiro. Acho que é isso, 18 de fevereiro, sexta-feira da semana que vem. E mais para marcar a consultação Luiz, tem os links aqui no perfil e você precisa falar com a minha secretária. Eu não tenho tanto acesso à minha agenda. Assim, boa noite a todos. Tenham todos uma excelente noite. Obrigado aqui por terem ouvido sobre síndrome de Down. Semana que vem, síndrome de Marfan. Vamos comemorar o mês das doenças raras. Até breve.